Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de novo. Espero que vocês tenham tido boas férias, um bom momento para descansar, para repor as energias. E agora a gente vai começar o nosso segundo semestre do curso TSB. E nesse semestre, eu tenho com vocês essa disciplina de microbiologia e higiene oral. Ela vai durar o semestre todo e nós vamos fazer uma subdivisão, né? Como são dois assuntos diferentes, primeiro nós vamos estudar a parte de microbiologia e depois higiene oral. No entanto, conforme vocês vão ver, a nota ela vai ser uma só, porque é uma disciplina, tá? Embora sejam dois temas que se complementam. Então, nessa primeira aula, a gente vai começar com a microbiologia e ela vai até metade do semestre, mais ou menos. Então, a gente vai falar um pouquinho, vou apresentar para vocês como que vai funcionar essa disciplina. Aí nós vamos ter uma pequena introdução e aí nós vamos falar sobre o assunto principal da aula, que são as organelas celulares. E no final, eu tenho um exercício para a gente fazer. Iniciando a primeira parte, é uma apresentação como que vai funcionar essa disciplina. Então, a parte da microbiologia, o conteúdo ele vai ser dado por videoaula, tá? É um conteúdo expositivo, onde eu vou enviar para vocês o roteiro com antecedência. Na verdade, eu montei, né, uma apostila, eu dei uma atualizada na apostila que eu tinha e vou enviar para vocês a apostila da microbiologia, que são é o início, né? O início aí dessa disciplina. Então, só para vocês entenderem como que vai funcionar, nós vamos ter 3 aulas teóricas de microbiologia, nós vamos ter uma atividade e depois a prova. Então, aí já foram 5 aulas. Depois a gente retoma com a parte de parasitologia, que também está dentro da microbiologia. E aí nós vamos ter mais 2 aulas, vamos ter outra atividade e prova, tá? Então, assim nós encerramos essa primeira metade, que é a nota de microbiologia. As atividades, como elas vão ser feitas online, vocês vão fazer elas de casa. Eu peço que vocês se atentem ao prazo de entrega e me entreguem o quanto antes. Quem conseguir terminar no dia, já pode ir enviando, tá? Então, eu peço que vocês me mandem até segunda-feira. Sempre assim, como a nossa aula ela vai ser provavelmente nas quintas-feiras, na segunda vocês têm até segunda para me enviar essa atividade, para que eu consiga corrigir ela, tá bom? E isso aí vai somar, né, na nota de vocês. Quanto às provas, elas vão ser feitas, a princípio, de uma forma presencial na faculdade. Mesmo que eu não vá até lá aplicar, vai ter alguém aplicando para vocês, tá certo? Então, essa primeira parte de microbiologia, ela vai gerar uma nota, que vai ser chamada de nota 1. Então, nós vamos ter 2 atividades, cada uma valendo 1,5, e 2 provas, cada um valendo 3,5. Tá? Para quê? Para tudo isso aqui junto, somar um valor 10. E também nós vamos ter uma segunda nota, que é a segunda metade do semestre, né? Que vai ser sobre o tema de higiene oral. E aí nós vamos ter 3 atividades e uma prova. E junto vai valer 10. Dessa forma, a gente vai ter 2 notas, a nota 1 e a nota 2. Lembrando que a disciplina se chama microbiologia e higiene oral. Então, são 2 assuntos diferentes dentro de uma mesma disciplina, porém são assuntos que se complementam. E aí, nós vamos fazer aquela média padrão, né? Somar a nota 1 da microbiologia, nota 2 da higiene oral e dividir por 2. O aluno que tiver média 7 ou acima de 7 está aprovado. E se isso não acontecer, se a sua nota final for abaixo de 7, aí nós vamos precisar fazer o quê? A prova final, né? Onde você tem essa média final somado à prova, né? Que vai ser a junção, na verdade, da média que você obteve, que está abaixo de 7, mais a prova final,
dividido por 2, isso aqui tem que dar igual ou maior que 7. Eu espero que, mais uma vez, nenhum de vocês precise passar por essa prova final. Por isso, de novo, reforçando, se atentem à entrega das atividades, até porque vocês vão estar fazendo essas atividades de casa. A avaliação ainda vai contar com a frequência, né? Então, como que vai ser feita essa chamada? Se a nossa aula se mantiver na quinta-feira, nós vamos sempre fazer essa chamada entre 7h15 e 7h30, no horário da aula mesmo. E como que a gente vai responder essas aulas? Vocês vão me dar um aviso no WhatsApp, no grupo, de que vocês estão ali, estão comparecendo, estão presentes na aula, e aí eu vou estar enviando para vocês sempre esse vídeo da aula gravada. Peço só mais um lembrete, né? Não faltem nas provas. As provas são presenciais, então não faltem, vão, realizem, porque essa primeira parte da disciplina ela vai ser feita online, então com videoaula, e aí eu peço que vocês só cumpram esses prazos, são muito importantes, por isso que eu estou falando tantas vezes. Prazo de atividade e prova. Muito bem, agora nós vamos iniciar a parte da disciplina, parte 2, é uma introdução para que vocês possam compreender. Então, o que que é microbiologia, essa disciplina que a gente vai estar estudando? Ela é o estudo da vida dos seres microscópicos. E essa matéria, ela iniciou há 350 anos atrás, em 1674, com o surgimento do primeiro microscópio. Isso impactou diretamente na qualidade e na expectativa de vida das pessoas, porque a partir do descobrimento, né, do microscópio, passou-se a observar seres microscópicos que a gente não sabia da existência até então. Eles eram ignorados, né, e muitas vezes as doenças e causas de morte eram atribuídas a fatores misteriosos, míticos, religiosos, né, enquanto existia uma causa física também associada a eles. E a partir de então, começou a ser estudado e descoberto as causas, as formas de transmissão de algumas doenças e métodos preventivos. Então, foi a partir daí que começou o desenvolvimento de vacinas e de medicamentos para tratar esses micro-organismos causadores de doenças. A microbiologia ela pode ser aplicada em várias áreas de estudo, mas aqui nós vamos dividir em duas partes, que seria a microbiologia básica e microbiologia aplicada. A microbiologia básica, ela vai estudar a natureza fundamental e as propriedades do microorganismo. Então, ela vai pegar aquele microorganismo que causa a doença e vai começar a estudar as características morfológicas, que seriam o seu formato, se ele está agindo sozinho ou em colônia, que são grupos de microorganismos, vai estudar características fisiológicas, como que acontece nutrição, reprodução, né, como que se desenvolvem esses micro-organismos. Também as atividades fisiológico-bioquímicas que são relacionadas ao metabolismo, características genéticas, ecológicas, potencial de patogenicidade, que é bem importante, que é a capacidade que esse microorganismo tem de causar doenças, e as classificações, de acordo com a característica que está sendo estudada. Já a microbiologia aplicada, ela vai ter um papel bem importante no nosso dia a dia, porque é quando a gente vai estudar esses micro-organismos e as suas finalidades práticas. Então, por exemplo, na medicina, agricultura, indústria, meio ambiente, né? Só de bater o olho aqui na imagem, vocês já vão ver que na esquerda tem o quê? Um queijo. Esse é aquele queijo Roquefort, né? Que é um queijo feito com micro-organismo. Vocês sabiam? A gente desenvolve esse fungo, esse microorganismo, e ele vai trazer alguns benefícios também para a nossa saúde. Então, é um exemplo clássico de como
a microbiologia aplicada, ela está presente no nosso dia a dia. Ali, a segunda imagem também é uma placa de Petri, é o nome dessa placa, é uma plaquinha de vidro, onde tem um agar, que é uma substância parecida com uma gelatina, e ali a gente coloca bactérias, né? Então, você vai retirar essas bactérias de alguma fonte e vai depositar elas sobre esse agar dentro dessa placa de Petri. E a partir dali, você vai observar como que elas crescem, se multiplicam, né? Se de repente tem algo que está inibindo o crescimento, que é assim que se descobre medicações, por exemplo, os antibióticos, né, que funcionam com bactérias e assim por diante. Então, essa é a aplicação da microbiologia no nosso dia a dia. Eu quero pedir para vocês, né, assistirem dois vídeos que eu estou enviando aqui também, que é o vídeo 1 e o vídeo 2. Eles vão falar sobre a produção da cerveja e do queijo, que estão diretamente relacionados com esse aspecto, né, da microbiologia aplicada no nosso dia a dia. Então, assistam, eu vou enviar o material, né, e se vocês quiserem, o que que eu recomendo? Pausa esse vídeo, assiste os dois e depois volta e retoma o vídeo principal. O microscópio foi então um instrumento que permitiu que a gente estudasse a microbiologia. Ele tem uma capacidade de ampliar as imagens. Então, ele vai pegar um objeto que é muito, muito pequeno e vai aumentar o seu tamanho, né, para que a gente possa visualizar. O que que ele permite ainda? Que a gente regule quantidade de luz, o aumento, e esse aumento, ele pode aumentar essa estrutura que está sendo observada, por exemplo, uma bactéria, em até 1.200 vezes o seu tamanho sem distorção. Significa que você vai ampliar muito, né, uma lupa muito, muito potente, e aí você vai conseguir visualizar com os seus olhos aquilo que a gente não consegue ver porque é muito pequeno. O microscópio ainda ele pode ser óptico ou eletrônico. O microscópio óptico é esse que a gente está mais acostumado a ver, né? Ele vai usar lentes para formar uma imagem. O que que eu consigo observar com ele? As células, né? São estruturas bem pequenas, mas eu consigo observar elas com esse aumento de até 1.200 vezes. Já o microscópio eletrônico, que é um outro tipo de microscópio, ele vai funcionar não por lentes, mas por feixes de elétrons. E eles passam através desse objeto, permitindo que sejam visualizados detalhes ainda menores. Então, detalhes dentro das células e vírus, que são partículas muito pequenas. A resolução, se você comparar o óptico com o eletrônico, a do eletrônico vai ser melhor, né? Ela é bem mais apurada, ela vai conseguir me dar detalhes ainda menores do que o óptico. Mas é claro, né, observando aqui a diferença de um e de outro, vocês vão entender por que que a gente usa mais o óptico no dia a dia, para estudos. O microscópio óptico é esse da esquerda. Ele vai funcionar com essas lupas, essas lentes de aumento, e a gente consegue ter uma boa visualização. Porém, o eletrônico é o da direita. Então, para vocês terem ideia, ele é muito maior, né? Eu acho que isso fica bem visível ali. Uma parte dele são dois monitores, dois computadores. Isso é só uma parte do microscópio. Então, ele é uma bancada toda. Ele é muito grande, ele é bem maior. E eu coloco a amostra dentro de um tubo para visualizar. Ali no meio dele vai ter o sistema, né, de feixes de elétrons que vai fazer essa leitura e vai me dar uma imagem bem maior, bem mais apurada. Mas ele é bem mais caro e bem maior, e para trabalhar com ele é mais difícil também. Então, aqui um exemplo, né? A gente pegou uma mosca, coloca ela no microscópio óptico à esquerda, você vai ter um aumento, você vai conseguir ver os pelos dela, coisas que você não vê no olho nu. E já na direita é a mesma mosca no microscópio eletrônico. Nossa, mas que diferente, né? Parece até que é outro bicho, até as cores são diferentes. Isso mesmo. Esse microscópio eletrônico, ele me permite trabalhar com as cores e também o detalhe que a gente observa nele é muito mais apurado. Então, se a gente olhar o olho da mosca ali na esquerda e na direita, é completamente diferente.
né? Você consegue ver os detalhezinhos do olho no microscópio eletrônico, como no óptico não é possível. Feita essa introdução, agora nós vamos para a parte principal da nossa aula, parte 3, são as organelas celulares. Então, essa é a parte importante que eu quero que vocês aprendam da aula de hoje. Só retomando, né? Células são as unidades estruturais e funcionais que constituem todos os seres vivos, com exceção dos vírus. Todos os outros seres vivos possuem células. O ser humano possui mais de 100 tipos diferentes de células. E dá para a gente ter uma ideia ali, né, no desenho da direita. Então, existem muitos tipos variados. A gente observa neurônio, espermatozoide, ali vai ter células epiteliais, musculares, cada uma vai ser um formato muito específico. E o que que é importante que a gente saiba dessas células? Mesmo que elas sejam diferentes, todas elas possuem coisas em comum: membrana plasmática, citoplasma e material genético. O material genético, ele é o DNA, tá? Algumas células específicas, elas vão ter o que a gente chama de RNA, mas seja DNA, seja RNA, é material genético. Então, quando eu estiver falando DNA ou material genético, entendam que eles são sinônimos aqui para a gente. Ó, e no desenho fica mais fácil da gente ver. Então, vai ter a membrana plasmática, que é como se fosse, entre aspas, a pele ali da célula, né? Então, é a membrana que mantém a célula dentro. O citoplasma, que é esse material amarelo no interior dela, e o material genético, que nesse caso, ele está dentro do núcleo, é o DNA da célula, certo? Então, o núcleo, ali no meio, possui também a sua membrana nuclear. E a gente pode fazer algumas classificações com relação a várias características. A primeira delas, a gente vai classificar um microorganismo quanto ao número de células. Se ele não possuir nenhuma célula, ele vai ser chamado acelular. E nós temos o exemplo dos vírus. Os vírus são seres acelulares, eles não possuem célula. Já se ele for formado por apenas uma célula, ele vai se chamar unicelular. E se ele for formado por duas ou mais células, então o nome é multi ou pluricelular. Outra classificação que a gente pode ter é quanto à carioteca. O que que é carioteca? É muito nome, eu sei. Carioteca é a membrana nuclear, tá? Então, é basicamente a presença ou ausência de núcleo, porque eu falei para vocês, né? Toda célula, ela tem material genético, mas nem toda célula tem núcleo. E se ela possui um núcleo, ela vai se chamar eucarionte. Já se ela não possui, ela ainda assim vai ter material genético, vai ter DNA, mas ela não tem núcleo, ela se chama procarionte. Então, para vocês entenderem, na célula da esquerda, nessa imagem, a gente tem o núcleo e o material genético está ali dentro. Já na da direita, a gente não tem núcleo, mas tem um material genético espalhado dentro do citoplasma, da mesma forma. Então é isso, eucarionte, procarionte. Ainda eu posso classificar um microorganismo quanto à sua alimentação. Ele pode ser autótrofo ou heterótrofo. Quando ele produz, esse microorganismo, ele produz o seu próprio alimento, assim como as plantas, ele é chamado de autótrofo ou autotrófico. Já se ele não produz e ele precisa comer algo do meio externo, ele vai retirar essa comida do meio em que ele vive, ele se chama heterótrofo ou heterotrófico. São sinônimos. E a última classificação é com relação à reprodução. A reprodução de um microorganismo, ela pode ocorrer de duas formas: sexuada ou assexuada. Quando ela é sexuada, significa que ocorre a troca do material genético. Então, isso pode gerar mutações.
O exemplo que está ali na figurinha, né, é o exemplo do ser humano, onde eu tenho um gameta masculino, um feminino, eles vão se combinar e eu vou fazer a troca de DNA do material genético. Por isso, o filho ele vai ter um aspecto combinado do pai com a mãe. Já numa reprodução assexuada, não acontece a troca do material genético. Ela vai produzir seres idênticos, então são clones, tá? E aí eu posso ter, por exemplo, ali é uma reprodução chamada de brotamento, onde eu tenho uma esponja do mar, ela simplesmente vai se duplicar, então ela começa a acontecer um brotamento que é parecido com aquilo que acontece na batata, né? Forma um broto, e aí esse broto vai crescendo, ele se desprende e ele dá origem a um novo ser. E são seres vivos. Só que essa reprodução não envolve troca de material genético, ela vai produzir um ser idêntico ao anterior. E agora, falando sobre as organelas celulares, que é o principal assunto dessa aula, o que que vocês precisam entender? As organelas, elas são como se fossem os órgãos da célula, só que ela é a organela que está dentro dessa célula. Você tem órgãos do seu corpo, a sua célula tem organelas, e cada uma delas vai ter uma função específica. Então, são estruturas envolvidas por membranas localizadas no citoplasma das células eucarióticas ou eucariontes, de novo, são sinônimos. Assim, né, dessa forma, isso vai garantir a sobrevivência da célula. A primeira que eu quero falar e mostrar aqui para vocês é o citoesqueleto. Então, assim como o nosso corpo precisa de um esqueleto para se sustentar, a célula também. São filamentos feitos de proteína que vão gerar essa sustentação da célula. E ele também vai estar presente com a função de transportar substâncias. Então, são duas funções: sustentação e transporte de substâncias. Depois, nós temos o núcleo. Essa aqui é a organela mais proeminente em uma célula eucariótica, que é aquela célula que possui núcleo. Então, no interior dele fica o material genético e o nucleolo. Né? O nucleolo é onde são formadas estruturas que vão dar origem a outra organela. Quais são as funções principais desse núcleo? Ele controla as atividades da célula e também faz o armazenamento da informação genética, que é o DNA. As mitocôndrias são organelas que têm esse formato ovalado, né? Então, é um esférico alongado e que vão ter duas membranas, sendo uma exterior e outra interior. Essas membranas, elas não se tocam, tá? Então, essa organela específica, ela possui um DNA próprio, e esse DNA vem exclusivamente da mãe. Então, todas as mitocôndrias que você tem, você herdou da sua mãe. E quais são as funções da mitocôndria? Produção de energia e respiração celular. Depois nós temos os ribossomos. Existe até na literatura uma discussão se eles são ou não são organelas, porque é considerado, as organelas possuem membranas, o ribossomo não possui. Então, é controverso, tá? Mas nós vamos tratar como sim, é uma organela que não tem membrana, então não membranosa. Eles estão presentes em células eucarióticas e procarióticas, que são aquelas células que não têm núcleo, procariótica. E eles vão fazer a mesma função independente da célula que eles estão. Eles podem ainda estar livres de forma solta ou aderidos a outra organela. Quais são as suas funções? Produção de proteína. Já os lisossomos são bolsas membranosas que contêm enzimas. Eles vão ter um formato irregular, geralmente são esféricos, com um diâmetro bem pequeno, e vão estar ligados qual função? Digestão intracelular. Observação: se tiver em excesso, eles podem autodigerir essa célula. Mas isso é só uma observação. A função deles, que é o importante que a gente tem que lembrar,
é que eles fazem a digestão. E aí nós temos o retículo endoplasmático, que é uma rede de espaços que estão interconectados, ela está envolvida por uma membrana, e nele são sintetizados componentes da membrana celular e dos materiais destinados à exportação. Então, ele vai ser dividido em dois tipos. Ele fica muito próximo ao núcleo, como vocês estão vendo, ó, é núcleo, e aí já junto a ele já vem o retículo endoplasmático, e aí ele pode ser rugoso ou liso. Qual que é a diferença de um para o outro? É simples. O retículo endoplasmático rugoso, que a gente vai colocar a sigla RER, ele vai ter ribossomos aderidos à sua superfície, que vão atuar fazendo a síntese das proteínas. Síntese é produção. Então, a função tanto do ribossomo quanto do retículo endoplasmático rugoso, que tem esses ribossomos, é a mesma: produção de proteínas. Já o retículo endoplasmático liso não tem os ribossomos aderidos. Então, ele é liso por esse motivo. E ele está relacionado com outros processos, sendo que a sua principal função é a produção de lipídios. Lipídios são gorduras, tá? Então, eles vão fazer ali, inclusive, os hormônios sexuais, estrogênio, testosterona, vão fazer a produção das gorduras que a célula precisa. Lembrem disso. Retículo endoplasmático liso produz lipídios, rugoso produz proteínas. Complexo Golgiense, ele também fica localizado próximo ao núcleo da célula, é formado por vesículas achatadas, né, que são ali distribuídas umas sobre as outras. Só para vocês saberem, vesícula, ela é como se fosse uma bolha pequena. Então, é um material que ele vai ter líquido no seu interior. E como as principais funções, né? Ele vai ter várias funções, mas a principal, e o que que a gente vai aprender aqui? Ele está ligado à secreção celular. Então, ele vai fazer a secreção das substâncias da célula. Ali dentro, ele vai organizar elas em pequenas vesículas, né, pacotinhos, aonde elas serão secretadas. Os peroxissomos são organelas esféricas, né, delimitadas por uma membrana bem simples, e ele vai estar relacionado a uma função que se chama oxidar substratos orgânicos. Por exemplo, ele vai pegar um material orgânico, né, o hidrogênio, aqui nesse exemplo, e vai adicionar oxigênio. Isso é oxidar. Oxidar é colocar oxigênio, formando peróxido de hidrogênio. O que que é isso, gente? Isso é aquela água oxigenada, né? Então, é um dos exemplos. Eles contêm enzimas digestivas que vão degradar gorduras e aminoácidos. Já os cloroplastos são relacionados com a fotossíntese, podem ser observados em plantas e em algas verdes. O seu interior é relativamente complexo e nele não é possível perceber a presença de um sistema de membranas. Aliás, nele é possível, desculpem, perceber a presença de um sistema de membranas em formas de sacos achatados. Então, se a gente olhar ali na imagem, são como se fossem esses saquinhos verdes, né, achatados que estão ali dentro, são sistemas de membranas. E para que que serve essa organela? Ela faz a fotossíntese. O vacúolo é uma estrutura exclusiva de células vegetais. Como vocês podem ver na imagem, ele é uma organela bem grande que ocupa uma boa parte das células vegetais e suas funções principais são estocar produtos do metabolismo, degradar macromoléculas e manter a rigidez dos tecidos vegetais. Já os centríolos são estruturas celulares que vão auxiliar na divisão celular. Não importa se essa divisão vai ocorrer por qual processo, né? Eles vão estar presentes, seja mitose, seja meiose. Eles possuem a capacidade de se duplicar durante o ciclo de divisão celular, e aí eles vão direcionar
e migrar em direção aos polos da célula, auxiliando para que essa célula venha se dividir em duas partes. Então, eles atuam no processo da divisão celular, na organização do citoesqueleto e nos movimentos de flagelos e cílios, que nós vamos ver a seguir. Então, os flagelos são esses filamentos finos, compridos, que são maiores do que o corpo do organismo, onde eles se encontram, na maioria das vezes, né? Então, eles são capazes de realizar esse movimento vibratório que vai ajudar a célula para que ela tenha movimentação e alimentação. Essas são as suas funções. E agora eu queria pedir para vocês assistam os vídeos 3 e 4, né? A célula e as organelas. Mesmo esquema de antes. Pode pausar esse vídeo, assistir o vídeo 3, o vídeo 4 e retomar, ou assistir no final, porque eles são complementares a esse conteúdo. E por fim, a gente vai ter a última parte dessa aula, parte 4. Na verdade, tá como atividade, desculpem, viu? Foi um erro. É um exercício. Essa aqui não é uma atividade que vale nota. É um exercício para ajudar vocês a fixarem esse conteúdo. E aí, eu estou enviando para vocês esse exercício também. Ele vai ter 3 partes. O primeiro é para vocês escreverem ali, ó, o nome e a função das organelas a seguir. Coloquem o nome de vocês, tá? Para que vocês, quem quiser me enviar para corrigir, fica à vontade. Depois eu passo para vocês de qualquer forma o gabarito. Como ele é um exercício, vocês não precisam me mandar, né? Vocês vão fazer, vão ficar para vocês e depois eu mando o gabarito, certo? Então, vocês vão ver, por exemplo, essa primeira imagem da esquerda. Que organela é essa? É um ribossomo. Se vocês tiverem dúvida, vão voltando no vídeo e vão olhando as imagens e olhando aquela parte que a gente está falando das organelas. E qual que é a função do ribossomo? Produção de proteínas. Então é isso, é bem simples. Essa é a parte 1 do exercício. Depois, a parte 2, vocês vão olhar esse desenho aqui de uma célula e vão tentar identificar qual que é essa estrutura letra A B, a C e assim por diante, né? Por exemplo, a estrutura F, que estrutura que é essa? E aí vocês vão pensar qual que é a estrutura, se ela é uma organela, se ela é uma parte integrante da célula, e escreve ali. E ainda tem um exercício bônus, que eu acabei não colocando no slide, mas é uma cruzadinha onde nem tudo que está naquela cruzadinha foi explicado nessa aula, mas fiquem à vontade para tentar resolver, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula e de agora em diante as nossas aulas dessa primeira metade do semestre elas vão ser dessa forma. Eu quero deixar vocês bem à vontade. Caso tenham dúvidas, me mandem o WhatsApp, eu posso até demorar um pouquinho, mas eu vou responder para vocês. E eu queria que vocês realmente me dessem um retorno de como que está sendo essa aula. Se vocês acharam que, ok, conseguimos aprender, está muito difícil, vão me dando um retorno, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu posso talvez não responder no mesmo momento, mas eu vou estar respondendo para vocês. Esse momento que a gente tem da quinta-feira à noite é um momento que eu vou estar no WhatsApp entre 7, aliás, entre 19 e 22 horas, né, para tirar essas dúvidas de vocês. Então, assista o vídeo, assista os vídeos complementares, resolvam o exercício e eu encontro vocês na aula que vem. Uma boa noite, um bom descanso para todo mundo.